Buenas tardes. Muy buenas tardes nuevamente a este espacio de formación que eh, propone la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica para los voluntarios de este año 2025. Que nos va a acompañar con el tema espiritualidad indígena. Y antes de comenzar y también conocer un poco más de él a través de la presentación que va a mi compañera acá presente, Mónica, desde Argentina, acompañar y animar con la oración. Adelante, Mónica. Buenas tardes, noches a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, un poco bajito. Eh, bueno, es el problema que tengo con el micrófono, pero voy a tratar de elevar la voz, ¿sí? Bueno, considerando que hoy tendremos como eje espiritualidad indígena, quiero compartir con ustedes lo que preparé para hoy. Es una rogativa del pueblo Com, ¿sí? Hecho canción por una colega que es educadora e integrante de las Madres Cuidadoras de la Cultura Com, de acá de Pampa del Indio, con quien trabajo también y acompaño un proceso desde la educación bilingüe intercultural. Eh, Al costado del video van a ver eh, la traducción, si quieren acompañar a la canción. Y bueno, antes de comenzar, hacemos la acción de la cruz, ¿sí? Bien, muchas gracias, hermana, por el video. Agradezco la atención de todos y bueno, ahora voy a compartir la oración. Es una oración franciscana, Hermano Sol, bueno, que nos permitirá después profundizar y dialogar desde el eje. Voy a leer. Oración del Hermano Sol. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre su vida y es vero en su retorno, y lleva por los cielos noticias de su sol. Y por la hermana luna, blanca luz de noche, y la estrella clara que tú puedes creer, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor.
y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, lo hago mi Señor. Amén. Paz y bien. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por este espacio de oración tan lindo y por el canto también compartido. Entonces vamos ahora a escuchar, después de cierto, haber presentado nuestras vidas y dar las gracias por este espacio también a Dios, vamos a escuchar, ¿cierto?, de parte de Alfonso, la presentación del Padre Justino. Adelante, Alfonso. Muy buenas tardes, nuevamente tardes y noches para todos y todas. Eh, entonces, en este nuevo martes de encuentro de formación, tengo, como siempre, el gusto de presentarles a, a nuestro ponente, eh, nuestro expositor del día de hoy, el padre Justino Sarmento, eh, es, es padre de la comunidad salesiana, ¿sí? Y él es miembro del pueblo Utapinopona Otuyuca, ¿sí? Originario de la aldea Onza y Guarapé del distrito de Pari-Cachoeira, en el municipio de San Gabriel de Cachoeira, en Amazonas. Y él tiene, por supuesto, toda su formación religiosa, su licenciatura en filosofía y también su formación en teología. Y además tiene un maestrado, una maestría en educación. Y es doctorado y postdoctorado también, nada menos que en antropología social, y ha sido investigador del Núcleo de Estudios de la Amazonía Indígena. Y por supuesto, pues toda su vida la ha dedicado siempre al trabajo con las comunidades, con sus comunidades indígenas y acompañando diversos procesos y diversas actividades con las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, él ya nos comentará un poco más en específico de su formación y de sus experiencias eh, bastante importantes, bastante enriquecedoras, precisamente por su formación y por su espiritualidad indígena, de la cual nos va a compartir el día de hoy. Bienvenido, Padre Justino, tiene la palabra. Buenas noches, boa noite. Boa noite. Vamos, estão me ouvindo bem? Vou Sí, falando bem despacito em português para vocês traduzirem depois. Alguém vai traduzir? sí, Padre Justino. La hermana Marbelis ya comenzó con la traducción simultánea del portugués al español. Así que todos los Sim. compañeros que deseen escuchar al español ya saben que deben hacer clic en abajo en la herramienta, sale interpretación, que es ese planeta, y de ahí tienen que apretar español. Y ahí van a escuchar lo que usted va diciendo en español. Así que y si usted Ah, puede ir sim. de todas maneras presentando de manera más bien de vagar para que la hermana Marbelis pueda ir, posa, traducir. Muy obrigada. Muito bem. Você pode projetar para mim o. Sí, Então, eu sou o indígena Tuyuca, como já foi apresentado. Atualmente estou aqui em Manaus como secretário da nossa província.
de Salesianos da Inspetoria de Manaus e também trabalhando um pouco na Universidade Federal do Amazonas e ajudando em outros serviços eclesiais. Então, hoje, né, é um dia especial para mim e para vocês, quando nós vamos ter um contato com a espiritualidade dos povos indígenas, povos originários, falamos também. Então, eu vou colocando alguns pontos para entendermos juntos o que seria a espiritualidade indígena. Pode passar para outro slide. Isso. Nós, indígenas, sempre perguntamos quem somos nós, quem somos nós outros. São questões que estão presentes em todas as culturas. Então, também os povos originários costumam perguntar o que fazemos neste mundo, o que hacemos neste mundo, para onde caminhamos, para onde estamos caminhando, de onde viemos, por que vivemos assim. Trata da nossa origem, da nossa história de origem. Por isso, a espiritualidade indígena começa falando das suas identidades, dos homens, mulheres, dos nossos ancestrais, né? Ancestralidade. Se fala muito hoje sobre a questão da ancestralidade. São histórias de nossos avós, abuelos, passado, que construíram nossas histórias, velhas histórias, variadas histórias. Nós, atuais, indígenas e não indígenas, que vão trabalhar com os indígenas, precisam ter essa vontade de aprender as histórias dos outros. Por isso é importante também, como indígenas, quando chega um missionário, missionária, conversar, hablar de nossas histórias, saber oír a história de los outros, ter vontade de escutar, aproximar. Aproximação é importante na espiritualidade indígena, estar perto, sentar juntos, ouvir a história dos outros. Isso é muito bom para a vida missionária. É importante estar próximo. Papa Francisco falava muito da igreja presencial, não igreja teórica, imaginária, mas ser uma igreja que está próxima de outras pessoas. Nossos sábios explicam que nossa existência e o nosso ser e fazer foi sendo construída ao longo da história. Por isso, é importante entender que as nossas identidades, nossas histórias, elas são dinâmicas, elas são vivas, vão se transformando cada dia, cada ano, não é algo estático. O Papa Francisco, durante o Sínodo da Amazônia,
Em uma de suas intervenções, dizia que a tradição não é como cinza, não é uma ceniça, algo acabado, estático, mas tradição é algo dinâmico, é algo vivo, que as pessoas vão fazendo, refazendo, construindo, reconstruindo. Então, é importante quem vai trabalhar com os povos indígenas não ver os povos indígenas como exóticos, como seres do passado, mas ver, entender os povos indígenas como pessoas que estão se adequando a cada momento aos diversos desafios que surgem dentro de suas comunidades, dentro de suas práticas culturais. É muito importante. Então, em todo o tempo, os povos indígenas explicam como funciona a vida. No passado, a vida era diferente. Hoje é de outra forma. O mundo está sempre exigindo de nós respostas cada vez mais adequadas para os tempos atuais. Por isso, também essa conexão, interligação com outros seres, esses seres que eu digo são outras realidades, como a floresta, como as águas, a terra, os pássaros, os peixes e outros seres dialogam com os seres que se consideram humanos. Na atualidade, se fala muito que todas essas realidades também são humanos, por isso precisam ser ouvidos, precisam ser respeitados. Isso é próprio dos povos indígenas, entender a, a criação como outros seres que interagem conosco, que interagem com nós outros, e nós outros interagimos também com estes seres, que são as árvores, águas, peixes, todos, pájaros, eles são, em nossa compreensão indígena, são gente, são humanos, têm sentimentos, se sentem alegres, às vezes se sentem tristes, entristecidos, por isso há necessidade de respeitá-los sempre, cada dia. Onde se aprende isto? Na educação. Na educação que se aprende. Os nossos pais, nossos abuelos nos ensinam. Então, isso é muito importante também, escutar nossos avós, abuelos, nossos sábios, especialistas. Pode passar, por favor. A diversidade de culturas. São muitos povos indígenas aqui na América, muitos. Cada povo tem suas riquezas. Essas riquezas culturais são patrimônios de cada povo, mas também são patrimônios da humanidade. Formam povos específicos, diferenciados, né? Por isso eu coloco ali a questão da intraculturalidade. Cada pueblo busca compreender melhor sua própria cultura, sua própria identidade. Necessitamos profundizar cada vez mais, cada vez melhor, a importância de nossas culturas próprias.
nossos saberes, de nossas músicas, bailes, nossos conhecimentos sobre a saúde, como cuidar da saúde, como cuidar dos ambientes. Necessitamos aprofundar cada vez melhor as riquezas culturais. Muitas comunidades indígenas, através do contato com outras sociedades, vão perdendo, vão se distanciando também desses conhecimentos. É importante esforçar-se, né? Fazer esforço para poder conhecer melhor sua cultura. Os missionários, as missionárias, antigamente, no passado, não ajudavam o aprofundamento das culturas indígenas, porque era outro contexto social, religioso. Mas hoje, quem for trabalhar com os povos indígenas ou com outros povos, precisa incentivar para que as pessoas conheçam melhor as suas culturas. Esse é um ponto muito importante na espiritualidade indígena. Outro ponto que eu coloco aqui é interação com outros povos diferentes, que pode ser chamado de interetnicidade, conhecer outras etnias, né? Conhecer outras culturas, que é chamado de interculturalidade. Alguns povos formam casamento com as mulheres, com os homens de outras culturas, exogamia. Nossas culturas do Rio Negro, geralmente é assim, são culturas exogâmicas. Sempre constituem família com pessoas de diferentes etnias, não com a mesma etnia. Então, isso é importante também, porque através do casamento há troca de muitos saberes, muitos conhecimentos. Por isso, muitas comunidades indígenas fazem essas trocas de casamento, porque com o casamento vem conhecimento de outros povos. Assim, cada povo vai se enriquecendo cada vez mais. Então, isso eu destaco aqui nesse momento. Pode passar para outra. Irmã, está conseguindo traduzir, irmã? Onde está ela, tradutora? La hermana Marbelis está por ahí. Sí, Ela así, está está com... haciendo así, que sí. Muy bien. Gracias, hermana. Tá. Se vocês não entenderem, vocês me perguntem, tá bom? Depois, outro ponto muito importante que eu destaco dentro da espiritualidade indígena são os nossos territórios. Não é assim por acaso que os povos indígenas falam muito dos territórios. Os territórios, o meio ambiente, a água, a terra, tudo, todos os pássaros, todos os seres que vivem nesses territórios formam nossas vidas, são extensões. Quando muitos indígenas dizem, né, os pássaros são nossos irmãos, são nossos parentes, são nossos cunhados. Isso é muito importante na compreensão de muitos povos indígenas. Por isso, essa espiritualidade de, de São Francisco, né? Ou, aí, era irmão, era quem era que estava fazendo oração voluntária.
Sí, Mónica. Colo- colocou ali sobre a oração de São Francisco. São Francisco não era indígena, mas ele compreendia bem isso aí. Como muitos membros da igreja, mesmo não sendo indígenas, entendem muito bem essas espiritualidades. Eu estive também em outros continentes, na Finlândia, por exemplo, eu estive fazendo um intercâmbio com o povo indígena Sami. Eles também falam da mesma realidade de interação com outros seres, pássaros, né, também árvores, os lagos, lagunas, cachoeiras, o frio, lá tem frio, tem neve, para eles tem essa realidade. Aqui, nosso é diferente aqui na América. Os outros seres são humanos que interagem conosco, são importantes para nós. Eles cuidam de nós. Nós que não percebemos, eles vivem fazendo bem para o mundo e para nós humanos. Se nós olharmos bem, quem cuida melhor das florestas são outros seres, as formigas, os animais, mesmo o calor, o frio, que faz as folhas apodrecerem, torna-se adubo para as plantas crescerem, né? As chuvas, o calor, o vento, são todos considerados gentes, né? As montanhas, onde tem montanhas, as serras, os cerrados, as roças, que mais? Lugares de pescaria, de caçaria, são lugares que falam com os povos indígenas. Falam muitas vezes através dos sonhos, por isso são importantes os sonhos. Muitas vezes os indígenas acordam falando de seus sonhos. Eu sonhei isso, que será isso? Aí tem intérpretes preparados para poder explicar, buscar a tranquilização, buscar respostas se o sonho indica perigo, fazem cerimônias de proteção das pessoas, são muito importantes. Os nossos territórios estão feridos hoje em dia. Assim já diziam, as, as árvores também choram. Meu avô, meus pais diziam sempre que as árvores choram também. Eles escutam, às vezes os peixes choram. É muito comum encontrar peixes feridos sem alguém ter ferido. Às vezes os pássaros também choram, aí precisa entender o que eles estão dizendo, o que estão anunciando para nós. Aí, através desse saber escutar os outros, é que os humanos de cada povo indígena iam construindo os seus saberes, de saber cuidar da sua própria comunidade, da sua própria atividade de trabalho. Então, é muito importante. Essas violências, às vezes, também é próprio da natureza, né? Às vezes tem esses raios fortes que assustam as pessoas. Por isso tinha especialista também no passado. Em alguns lugares tem ainda os pajés, os xamãs fortes que tranquilizam esses relâmpagos temporais, né, que são assustadores. Então, hoje
muitas comunidades indígenas não conseguem preparar pessoas especializadas. Então, é um desafio para as comunidades atuais indígenas. Então, nós, missionários, leigos, sacerdotes, membros da vida religiosa consagrada, que atuamos entre povos indígenas, precisamos incentivar a aprendizagem desses saberes. Incentivar também estar perto, querer saber, querer ouvir, ou escrever, se for possível, escrever, para deixar para eles por escrito. Muitas comunidades vão ficar muito alegres. Esse que eu estou falando aqui para vocês é uma mistura que eu faço aqui. As primeiras as falas que eu ouvi foi de um indígena boliviano que nos assessorava aqui no Amazonas, para os padres e religiosos indígenas. Então, ele nos incentivava a escrever, a aprofundar, ouvir os nossos avós. Eu gostei muito, não estou lembrado o nome dele, mas ele é vivo ainda, é um leigo, é um teólogo, era assessor lá dos bispos da Bolívia. É muito bom. Ele já esteve aqui 3 vezes aqui em Manaus, assessorando nossos encontros, esteve em São Gabriel da Cachoeira também. Então, ele nos ajudou muito. E eu, a partir disso, também fui me organizando, que muitas pessoas pedem para falar desse tema. Aí eu costumo escrever algumas coisas. Pode passar para outro. Então, cada povo possui sua própria forma de relacionar-se com o Criador, Criadora. Eu não coloquei aqui o nome, porque cada povo dá o nome que os seus avós colocaram para o Criador. Tem aqui nosso em tucano é o Akan, o Akon, Yepá, Bercó. Então, são nomes. Alguns dão como nome do pai, né? Pai. Alguns dão o nome da mãe, nome de Deus Criador como mãe, criadora, por isso coloquei ali. Outros dão como abuelo, entendeu? São aqueles nomes com os quais eles se sentem melhor relacionados. Então é importante essas nomenclaturas que cada povo vai dando para os seus criadores. Muitas vezes, né, nós como cristãos queremos impor o Deus único, né, o Deus único, e muitas vezes não entra na cabeça das pessoas, porque a compreensão dos povos indígenas é outro, eles têm outra visão das divindades. Não dá para unificar o mesmo trindade, né? Santíssima Trindade. Podemos até dizer que existe pluralidade de divindades em muitas culturas. Isso na cabeça de católicos mais tradicionais não vai entrar, né? Espero que você não fique escandalizados quando estou falando sobre isso. Às vezes tem gente que se escandaliza por pouca coisa. Então é importante ter esse coração aberto, mente aberta também, porque é um diálogo interreligioso também. Quando a gente vai no meio de um povo, precisa saber ouvir como é a explicação dele, como é a visão dele. Na minha visão, não há incompatibilidade dessa compreensão
divina do Criador, da Criadora. É uma complementariedade. Isso eu destaco aqui para vocês. Então, todas, todos os espaços, aqui que é interessante, todos os espaços têm o seu cuidador, a sua cuidadora. No caminho da roça tem o seu cuidador ali. Nos rios tem outro cuidador, não é único. Na roça é outra cuidadora. Nas viagens é outra. Nas festas é outra. Na doença é outra. Então, existem muitas compreensões sobre nosso Criador, nossa Criadora. Até para mim ainda muitas pessoas perguntam: por que você fala tanto disso? Não é o único Deus até hoje, né? Até os bispos também, principalmente bispos, né? Então, eles, mesmo aqueles que trabalham com os povos indígenas, sentem dificuldade de compreender essas realidades tão múltiplas, tão diferentes, mas são importantes para enriquecer a igreja. Por isso que coloquei no início, amazônico, indígena, mas muita gente não gostou durante o sínodo. Diziam que era uma igreja com rosto de Cristo, uma igreja de Cristo. Tá, tudo bem, né? Então, são esses sentidos, né, de entender o Criador, a Criadora como um grande guia de vida, guia visível mesmo, dá sentido à vida das pessoas quando estão trabalhando, quando estão se alimentando, quando estão dançando, quando estão fazendo festas, quando estão fazendo trocas, né, de reciprocidade, de troca de alimentos, de sabedorias, está aí. É importante fundamentar essas compreensões complementares. Eu tinha escrito uma vez, né, uma igreja, né, assim, a boa nova de Jesus acolhe a boa nova das culturas, ou vice-versa também. A boa nova das culturas indígenas acolhe a boa nova de Jesus. Eu achava muito interessante isso, porque os povos indígenas já carregam dentro de si suas espiritualidades, sua forma de relacionar com a criação e com o Criador, Criadora dessas realidades todas. É muito profundo para nós. Por isso, a expressividade dessa compreensão vai passar pelas músicas, pelas danças, pelos ritmos, né? Vai passar pelas pinturas corporais. Muitos povos passam pelas vestimentas, pelos, pelos cocares, né? Tá vendo? Coloquei aqui minha foto com cocar de pássaros. Essa expressa que os pássaros fazem parte da minha vida. Eu faço parte da vida deles, como esse trançado aqui para sustentar essas penas. São das folhas de palmeiras que fazem parte, as árvores fazem parte de mim. Eu faço parte dela, como as cores de pinturas também. As cores das frutas acabam incorporando em meu ser e eu acabo cedendo o meu corpo para que elas possam se mostrar,
como cores bonitas, vermelhas, algumas vezes tem cores pretas, né? O genipapo. Essa relação, se vocês forem por aí, nesses grandes movimentos indígenas, está em todo lugar, aqui na América Latina, quando eles vão sair para grandes caminhadas de resistência, fazem muitas pinturas, muitas defumações. Bom, tudo isso expressa a forças divinas de proteção, de tranquilização, de, de negociação. Eles não existem assim por acaso. Então é muito importante. Pode passar? Isso, fonte da espiritualidade. Esse também eu entendi como algo muito importante. Isso eu aprendi com o professor, esse indígena de boliviano que veio. Fonte da espiritualidade. Eu também escrevi para os bispos quando estive lá em Chiapas. Nós tivemos um simpósio de teologia índia com os bispos. Aí pediram, cada convidado escreveu a manifestação de Deus na vida do meu povo. Eu escrevi também, deve ter livros por aí, se vocês procurarem, tem. Senão eu tenho também, posso mandar para vocês. Então, uma das fontes da espiritualidade é a vida diária, é o modo como nós vivemos cada dia, todo esse ritmo de vida, né? Quando nós acordamos, quando tomamos banho no interior, né? Onde não tem chuveiros, vão tomar banho no rio. Muitos já fazem seus rituais de ablução, né? Purificação do seu ser, tomam tipo purgante com cipó específico para limpar o seu interior. Muitos fazem inalação de pimenta, líquido de pimenta, para o rosto ficar bem assim oleoso, para que as pinturas possam pegar bem. Então, tirar água para fazer mingau, para cozinhar peixe, tudo isso é muito cheio de sentido. Se nós olharmos superficialmente, não tem sentido. Para os indígenas tem, por isso tomar banho cedo é importante, né? Cada povo é envolvido pelo Criador. Então, cada povo vai sentindo que se a nossa vida está indo bem, é porque somos cuidados, protegidos, amparados, conduzidos pelo nosso Criador, nossa Criadora. Então, chega até dizer que nós vivemos nas palmas, nas palmas das mãos do Criador. Quer dizer, essa expressão de carinho, como passarinho, né? Passarinho, um pinto, vamos dizer, um pássaro pequeno a gente pega nas nossas mãos aqui. É tão bonito, né? Assim se imagina que Deus faz conosco. Ele cuida de nós, que faz carinho, nós é sentir-se cuidado pelo Criador, Criadora, que cada um dá o seu nome, como já falei. Isso em cada dia, todo dia. E os nossos avós, nossos abuelos sabiam disso. E eles também faziam. Não existiam ainda orações como existe hoje. Existiam outras formas, né, de pedido, né? Fazia através de aqui nós falamos em tucano, bacessé. Em português
se falava de benzimentos, né? Benzimentos do corpo da menina, corpo do menino, corpo da mãe, corpo dos que vão viajar, faz benzimento no caminho da roça, com cigarro, né? Tabaco, na roça, quando vão fazer roça, quando vão pescar, tudo é muito cheio de práticas de serem cuidados e se cuidar também. Então, isso sobre vida diária é muito interessante. Acho que cada um poderia escrever também. O que que vocês pensam sobre o dia? Alguns, alguns fazem até diários, né? Diários de vida. Eu acho que nesse sentido aí, é importante escrever o diário, como você se sente. Eu vivi um tempo com o povo Yanomami. Um ano eu fiquei sozinho com o povo Yanomami, não tinha salesiano, nós não queríamos também nos retirar do meio deles. Eu fiquei um ano. Foi um ano que eu pensava muito, cada dia, como que eu vou viver, como que eu vou rezar sozinho na capela. Eu, os jovens, as crianças Yanomami chegavam ali bem cedo, diziam, padre, eu posso ficar aqui com o senhor? Eles ficavam me olhando e diziam, o que que o senhor está pensando? Eu dizia, estou fazendo minha meditação. Padre faz meditação. Ele dizia, o que que é meditação, padre? Eu explicava para ele que é a gente buscar entender a nossa vida, nosso trabalho, nossa missão. Essa forma de conversação com crianças ou com os idosos também, é muito importante essa partilha do sentido da vida cotidiana. É uma espiritualidade. Pode passar. Número dois é o processo de sermos gente, pessoa. É outra espiritualidade também. Nós começamos sendo gestados no ventre da mamãe, aí os nossos especialistas, xamãs, pajés, já fazem suas orações, suas práticas cerimoniais para que dentro do ventre materno nós comecemos a viver bem. Fazem proteção da mãe para que o útero materno seja um espaço bom para se crescer, para poder ganhar força. Depois que nasce, tem o ritual de nominação, dá nome para a criança. É importante o nome que eles dão para a menina, para o menino. Aí vai passando por vários ciclos de vida. Para a menina, na época da sua primeira menstruação, se faz cerimônias importantes. Alguns lugares são mais demorados, ficam reservados por um tempo, depois fazem rituais de danças para colocar de volta na vida social. Em muitos lugares, para meninos, tem também rito de iniciação, qual eles são testados para andar na floresta, resistir, superar a fome, aprender a ser homem. Existem muitas fases assim que a gente vai se tornando pessoa, construindo a pessoa. Os mais velhos vão ensinando os diversos conhecimentos sobre trabalho, sobre ser gente, sobre ser homem, como é ser mulher, o que que é casamento, o que que é
se tornar especialista, conhecedor. Existem muitas coisas que precisam ser aprendidos com os mais velhos. Os mais velhos são nossos cuidadores, são nossos mestres de conhecimento. E nós precisamos ir acompanhando também. Eu andava muito com meu avô na pescaria, lá ele me ensinava muitas coisas. Também ia com ele no trabalho, às vezes ia com meu pai, com minha mãe. Minha mãe ensinava mais para minhas irmãs o que é ser mulher, como que ela deve trabalhar, o que significa roça para mulher, que significa cultivar, como que deve colocar a mão, sim, pra, na a terra, como que deve cozinhar. Essa é uma espiritualidade, é o jeito como nós vamos nos formando como pessoas. É importante. Esses elementos faltam muito também na formação, depois na vida religiosa, né, na vida sacerdotal. Se ensina outras coisas, menos essas coisas bem práticas do dia a dia. Pode passar para outra, por favor. História de origens. Aqui coloquei história de origens. Muitos falam de mitologias. São histórias que contam como que nós surgimos, quando o meu nome diz, né? Tapinopona. Tapinó, para nós, Tuyuca, é a cobra que nos trouxe desde o Lago de Leite, lá no Rio de Janeiro, em forma de ornamentos de danças, foi percorrendo aí o Oceano Atlântico, depois entrou Rio Amazonas, subiu aqui Rio Negro, e nesses percursos todos, esses ornamentos de música, de danças, foram se transformando em humanos, até chegar lá, Cachoeira de Panoré. Então, é uma forma de contar as origens, como cada um concebe sua origem. Cada povo tem sua própria história. Eu sei que cada povo conta. Minha história, história da família linguística tucano-oriental, tem sua versão, que nós surgimos do fundo das águas, onde Canoa Grande, essa cobra veio trazendo e um dia nos colocou numa cachoeira já em formas de humanos, aí que nós fomos. E todas as festas cerimoniais, eles fazem referência a essas histórias. É como é um comparativo, uma assim, de forma muito, não é muito correta. É como a história da salvação, que a Bíblia conta desde o livro do Gênesis, aí vai vindo, vai contando história de muitos perigos, às vezes de muitas guerras, de mortes. Assim foi também nosso, né? Nosso dos tucanos, né? Família linguística tucano. Nós viemos pela cobra, no meio da cobra, dentro da cobra. Ele fez várias paradas também, porque tinha lugares que era difícil, ele parava, saía da água, aí quando via que tinha perigo, passava pela floresta, às vezes fazia buracos para cortar e passar dos perigos. É, tem muita história. Então, esses os antropólogos e outros estudiosos
chamavam de mitologias. Então, hoje em dia, muitos indígenas na academia preferem usar história de origens, por isso que eu coloquei assim. Então, cada povo precisa conhecer também as histórias de seus antepassados, como que foram criadas tantas riquezas, em quais lugares foram criadas danças, o sentido das bebidas, né? Bebidas fermentadas, bebidas como a ayahuasca, que são usadas nas cerimônias, onde foi criado fumo, onde aconteceram os primeiros casamentos. Essas histórias que contam são fazem parte das espiritualidades indígenas, que elas que provocam depois o sistema de troca entre várias pessoas dos seus bens materiais, de conhecimentos, elas que geram conhecimentos para pedir permissão às árvores, aos lagos, nas grandes cerimônias. Por isso, são compreendidos como espiritualidades indígenas. Pode passar? Padre Justino, me, Oi, me- me permite una pregunta. sim, Sería más o menos aquí en la Colombia, comunidades indígenas llaman leyes o ley de origen, de origins. ¿Sería más o menos lo mismo? sim, são iguais, ou semelhantes, né? Os povos aí surgiram aí no meio das serras, né, das montanhas. Os Yanomami, por exemplo, me contavam que eles surgiram da floresta. Os outros surgiram do sol, né? Desceram do sol, que pousaram aqui em forma de humanos. Cada povo tem suas narrativas. Nós não conseguimos entender diversidade de versões das origens dos povos, mas o importante é que eles, todos os povos, estão muito ligados a essas origens, porque são histórias importantes, são práticas importantes. Ao longo dessas origens que surgiram as músicas tradicionais, os instrumentos musicais, diversos tipos de instrumentos musicais, cantos dos homens, das mulheres, eles foram descobrindo como utilizar também os recursos das florestas, como saber utilizar a argila, né, a terra, com sua diversidade de cores, como usar as plantas medicinais, que mais? Plantas para bebida, para cura de doenças, de enfermidades, como saber cultivar. Tem uma riqueza enorme. Então, isso precisa ir aprofundando. Então, quem vai estar com os indígenas vai ouvir muitas histórias. Seria interessante escrever, registrar. Muitos antigos viajantes, missionários, registraram o que elas viam, o que eles viam, o que eles ouviam. É importante, mas é importante também fazer a troca. Quando o missionário, missionária conta suas histórias, aí que nós, indígenas, também contamos nossas histórias. Aí seria questão de trocas de saberes, reciprocidades. Se não acontecer isso, fica nesse distanciamento entre estranhos. Ninguém sabe a história do outro, o outro está aí, mas não conta a sua história. Mas é importante contar suas histórias. Então, essas simbologias
que eu falo, né? Todos os símbolos, né? Símbolos de instrumento de trabalho, o banco, por exemplo, os tucanos falam muito do banco. Banco com suas pinturas, que simboliza, o banco remete a entender outras coisas mais profundas, como o banco da vida, como é o, o útero materno. O banco ele nos remete para outras chaves de leitura. Estar bem focado na vida. O banco significa estar bem seguro na vida, ser assegurado, entendeu? Então, existem muitas simbologias, por exemplo, instrumento de dança, os paus de ritmo, né? Os maracás, que faz barulho, nos remete para além, chamar as forças do alto, forças das florestas, das águas, essa utilização dos cocares nos remete essa interligação com outros seres, interligarmos-nos com outros seres. Fala muito de cheiros também, de cheiros de peixe, né? De pitiu, cheiros de frutas, sabores. Essas simbologias são muito utilizadas nos discursos, né? Nas cerimônias, nas fórmulas de proteção, na fórmula de cuidado da saúde. Se usa muito esses termos de doce, né? Dulce, doce, não é doce número, mas é esse sabor adocicado, amargo, travoso, são muito utilizados nas fórmulas de cura, de proteção. Eu digo isso porque eu também faço essas curas tradicionais, como eu aprendi bastante com meu avô, com meu pai, e muita gente vem aqui para pedir essas bênçãos xamânicas. Muita gente entra em crise depois, mas não deixa de ser importante. Então, são símbolos da espiritualidade indígena. As mulheres sabem suas práticas próprias, femininas, sabem como colocar os segredos que a sua mãe, sua avó contou para serviço do seu trabalho, na educação dos seus filhos, como dar banho correto no rio, como cuidar da saúde, como carregar e como incentivar o trabalho. São muitos elementos que fazem parte da vida humana, que vai acompanhando cada tempo. Pode passar nossa história. História, essas histórias que eu estou falando, todos os povos têm suas histórias, histórias muito bonitas, mas também histórias muito difíceis, histórias de guerras, alguns guerreavam, depois, a partir dos contatos com o colonizador, muitos morreram, muitos resistiram, mas fazem parte das suas histórias também de libertação, de resistência, as histórias de superação dos perigos geográficos, por exemplo, como superar as cachoeiras grandes, né, aqui no Rio Negro, no Alto Rio Negro, tem muitas cachoeiras grandes. Aí tem panzeiros enormes, né, no rio, quando fazem temporal. E agora, quando a gente anda com esses motores, com voadeira, a gente fica pensando como que nossos avós conseguiam ultrapassar tudo isso apenas remando,
como que essas tecnologias das canoas bem fortes, né? Como que faziam, como que descobriram os atalhos, né? Atalhos, os, os igarapés, paranás, como faziam para passar as cachoeiras, às vezes na própria cachoeira, às vezes fazendo caminhos de atalhos. São histórias, como que foram aprendendo a conviver em territórios novos também. Quem acolheu nosso povo quando chegou aqui, como que foram construindo com outros povos desconhecidos. Tem muitas histórias, na história da evangelização, história da colonização, história de escolarização. No meio de tudo isso, a questão indígena se manteve viva, se manteve firme, resistente. Por isso que está colocado aqui como fonte da espiritualidade. Porque se os indígenas não tivessem essa força, já não existiria mais essa consciência da indianidade, indigenidade, vamos dizer assim. E cada vez mais os povos indígenas se organizam através dessas histórias. Então, nas manifestações falam muito dessas histórias de resistência, de superação. Claro, hoje em dia estamos em diferentes espaços, também sociais, na igreja mesmo, né? Eu estou na vida religiosa consagrada já há 42 anos como salesiano e 31 anos como sacerdote. Estou na universidade, ando também vários espaços com outras culturas. A gente vai mostrando o que é nossa cultura, como que a gente está conseguindo construir a nossa história no mundo atual. Então, aqui dá para escrever muita coisa também. Se vocês forem no meio dos povos indígenas, vocês vão ouvir muitas histórias. Trabalho, às vezes, ah, grandes catástrofes têm prejudicado suas histórias, grandes enchentes, às vezes grandes secas. Então, são histórias importantes de cada povo. Pode passar, acho que já estou passando da metade, daqui para frente é pouco. Mas eu estou controlando o tempo aqui, viu, padre? Padre não, é Afonso, estou controlando aqui. Depois vem a morte, morte é o final da nossa existência aqui nesse patamar. Depois voltamos para os lugares específicos de cada povo. Eu estive em Bogotá, o- os povos da família linguística tucano-oriental diz que quando nós morremos, nós voltamos lá para as montanhas, atrás das montanhas de Bogotá. Lá existe um grande buraco, deve ser um vale. Lá nós voltamos e ficamos lá. Aí tinha essa explicação. Dizia que lá nós vivemos para não nos apodrecermos lá, tem o frio, aí a gente fica lá naquele frio gostoso. Assim estavam explicando os especialistas daqui, quando disse que eu estava em Bogotá. Aí diziam que nós lá no Pão de Açúcar do Rio Negro, nós surgimos e quando morremos nós vamos viver para lá. Eles diziam, você está lá, no lugar do nosso retorno. Achei interessante. Então, esse espaço de uma serra do Rio de Janeiro até a serra lá de Bogotá, existe esse espaço geográfico de nosso caminhar. Pode ser simbólico também,
para dizer, um dia nós nascemos, um dia nós vamos morrer. Então, por isso, existem explicações diversas também sobre a morte. Uns dizem que os nossos parentes que morrem ficam ainda conosco por 3 anos, cada dia vem nos visitar bem cedo, através da brisa, no final do dia, quando vem aquele vento também especial. Outros dizem que ficam um ano, depois vai embora. Tem outros povos que mandam no seu lugar de moradia, no mesmo dia fazem seus benzimentos, mandam, por isso tem esse sentido, né, de colocar suas coisinhas, né? Não tinha ainda esses caixões que existem hoje. Existe nosso povo lá enterrava com canoa, cortava canoa, colocava uma pessoa falecida dentro da canoa e colocavam. Não tinha roupa também, né? Usavam tangas antigamente. Aí colocavam o material do seu trabalho, pelo menos um dos materiais, para ele ficar satisfeito. Eu vi ainda, no tempo que eu era criança, a pessoa falecida da família era enterrada no meio da casa. Não tinha cemitério também. Aí, quando falo dessas coisas, eu entendo por que que eles continuam vivendo. Aí, era enterrado no centro da casa, no meio da casa. Assim, eu vi, lá em casa, eu vi. Por isso que depois de um tempo, eles mudavam também, iam para outra, abrir outra comunidade. E ali ficava como uma roça. Aquela pessoa morta se torna como uma planta plantada ali e as plantas vão surgir em cima do corpo deles. É algo para ser estudado, né? Eu também não me dedico muito a estudar, a escrever, porque às vezes é, os povos indígenas têm suas éticas também de controle, né? Não pode escrever tudo, porque tem aquilo que você deve saber, mas não deve expor. Tem uma regras internas. Então, talvez por isso que não conto tudo para gente externo, né? Quando a gente é interno de um povo indígena, a gente entende. Mesmo nas nossas teses, nossas dissertações de mestrado, não dá para a gente escrever tudo. A gente escreve aquilo que é possível socializar entre todos, por causa dessas regras internas. Então, quando morre alguém, geralmente tem tristeza, muito choro, muitos fazem festas, né? O povo que faz muita festa, eu vi lá o Yanomami, que ficavam, após a morte, ficavam dançando ainda um mês, depois de um mês que iam fazer caçaria, matar peixe, carne, durante 10 dias, faziam, colhiam bananas, amadureciam e fazia a festa final, né? Eram festas grandes mesmo, de muita comida, de muita dança. Eu gostei muito, vivi muito tempo. E ainda mais faziam é, com cinzas faziam grandes quantidades de mingau de banana e ali colocavam a cinza do falecido e a gente tomava essa cinza do falecido. Segundo a compreensão desse povo onde eu vivi, o falecido ele vive em nós, ele continua vivo em nós. Achei muito interessante. Acho que assim cada povo também explica sobre sua compreensão sobre a morte. Faz parte da espiritualidade indígena.
também faz parte da espiritualidade cristã, né? Tem a festa dos finados, todos os anos tem festa dos finados. Os europeus também tinham essas festas, trouxeram para cá, festa dos finados. E festa dos santos, né? Festa também os mortos continuam vivos através das festas, através da espiritualidade cristã. Então, continuam vivos. Os indígenas têm também a semelhante compreensão. Pode passar, por favor. Depois eu mostro aqui algumas cenas, quando eu vivia lá com Yanomami, eles pediam batismo. Os salesianos, desde que chegaram, em 1961, até esse ano, que eu fiz batizado, 2015, não fizeram batizado nenhum. Aí eles me pediram para batizar, né? E eu fui preparando durante um ano, dois, acho que 2, 3 anos. Depois eu disse, vamos fazer. Aí os caciques, os pais deles queriam também, só eles que não queriam. Aí eu queria ficar também como eles, assim, bem pintado, com essas plumas na cabeça, mas eles não me deixaram. Eles disseram, não, o senhor não vai ficar assim, não, o senhor é padre. Aí eu fiquei, assim, meio chateado, porque eu queria, na minha compreensão, enculturação, era também ficar que nem eles. Mas eles não entendiam assim. Padre tem que ser padre, tem que colocar sua roupa ali branca, estola. Mas fizemos bem. Fizeram grande festa, dança. Achei muito interessante. Depois de mim, os outros fizeram também. Agora, nós salesianos saímos de lá, agora eles pedem de volta. Toda vez querem que a gente vá para lá. Então, fizemos isso, mas nós largamos eles. Acho que é um pouco chato, né? Muito triste também. Então, acho que eu me sinto, tipo, responsável por ter iniciado e não ter dado continuidade. Porque eles querem, né? Porque ele dizia por que que só gente da cidade que pode ser batizado e nós não. O senhor não gosta de nós? Diziam eles, né? Eles mexiam com o meu sentimento. O senhor que é nosso parente indígena não quer nos dar, que é cristão, o senhor não gosta de nós. Era tipo chantagem, não sei, né? Assim que eu faço minhas leituras, mas eles queriam muito e conseguimos fazer. Pode passar. Então, enriquecer a igreja com as riquezas culturais, né? Na expressão, na visibilidade, né? Essas pinturas ali. Aí eu utilizei também óleo ali, nosso óleo catolicismo, mas eles, com essas pinturas que fizeram, com essas plumagens, os pajés que fizeram, os pais deles, porque eu entendia que eles que são sacerdotes da própria cultura, eles entendem a profundidade disso. Então, eles fizeram parte deles e eu fiz a minha parte. Eles não aparecem aqui, os seus pais, pajés, estão ali atrás, tá? mais, mais pintados do que eles, porque era uma grande festa. Depois, nossas espiritualidades, rituais, cerimônias, sem medo, com coragem e criatividade. Então, eu pensava assim, né? Eu vou fazer, até pensava assim, coisas loucas na minha cabeça. Eu dizia, todo mundo dizia que eu não devia batizar. Eu dizia, já que eles estão querendo, eu vou fazer. Se Deus tiver que me mandar para o inferno, eu vou no inferno. Eu pensava, minha cabeça é louca também. Por isso que andei fazendo essas loucuras missionárias.
Então, por isso que eu coloco para ele ter coragem, né? Vontade para poder fazer coisas diferentes. Poderia ter avançado mais se eu tivesse continuado lá, mas só que eu saí depois, vim para cá. Fui para outra região missionária, no Rio Madeira, entre o povo Munduruku. Lá é outra cultura também. Pode passar. Aí renovar nossas práticas pastorais através dessa compreensão da espiritualidade. É possível fazer coisas diferentes, onde tiver abertura, viu? Vocês não vão se aventurar por aí, porque existe muito controle eclesial dentro da nossa Igreja Católica. Se você estiver bem preparado, está bem com seu coração, com sua consciência, pode arriscar fazer. Quando eles quiserem também, quando os povos indígenas querem fazer, pode fazer junto com eles, é melhor. Precisa ser bem coordenadas pelos próprios indígenas, pelas suas autoridades, né? Os xamãs, caciques, tem lá os chefes que permitem ou não permitem. Promover boas celebrações, preparar ambientes celebrativos com enfeites, ouvir, partilhar a palavra de Deus na própria língua. Eu vivi ali, mas não aprendi bem a língua Yanomami, por isso tinha os tradutores, professores. Esse também precisa ter tempo para fazer isso. Geralmente esse tipo aqui demora muito. Não dá para fazer aqui no santuário, na cidade de Manaus, porque essa celebração demora 3, 4 horas. Então você precisa ter tempo, não correr, vai fazendo com calma. Eu ficava vários dias numa comunidade com eles, por isso que eu consegui fazer. Então tinha essas formas de eu fazer. Acho que nessa época tinha Facebook, né? Eu colocava isso aí. Acho que por isso que viram essas minhas loucuras, me convidaram para assessorar o Sínodo da Amazônia depois. Então, eu tinha, tipo, essa vontade de fazer coisas novas com os próprios parentes meus. Sempre tive essa vontade. Em todos os lugares onde eu fui, com os indígenas, procurei inovar um pouco. A partir das culturas, algumas comunidades indígenas têm mais resistência, outras têm mais vontade de fazer. Então, precisa ter essa flexibilidade, esse dinamismo, porque senão vai parecer que é uma imposição. Com muita vontade de querer fazer bem, a gente pode acabar caindo na imposição, mesmo que seja sobre questões indígenas. Então, precisa ir com calma, com, dialogando, ouvindo. Pode passar para outra. Aí coloquei ali, embelezar com a própria cultura a boa nova de Jesus. E embelezar com a boa nova de Jesus as nossas culturas. Também é complementar. A boa nova de Jesus não pode tirar a beleza das nossas culturas, porque a beleza da mensagem de Jesus ele se concretiza nas culturas indígenas, nas suas cerimônias, nos seus rituais, nas suas linguagens, nas suas simbologias, nos seus ritmos, nos seus calendários. Aí a mensagem de Jesus vai se tornando mais próxima de um determinado povo. Animar a sua comunidade, do seu povo. Os próprios, esses mesmos meninos, hoje estão todos professores.
da escola de ensino fundamental, ensino médio, alguns fizeram curso de licenciaturas, são todos formados, eram meninos na época, mas eles eram bem atuantes, porque são filhos de pajé, lideranças, eram bem atuantes. Eles todo dia eles queriam que eu fizesse missa. Já preparavam lá o espaço, ficavam me, eh, vamos dizer, importunando, né? Que hora vai ser a missa? O senhor vai celebrar a missa hoje? Sei o quê? Toda hora. Para ele parece que missa era tudo. Tinha uma mulher indígena também lá. Ela dizia para mim: não faça missa para ele, não. Ele não entende nada. Você está fazendo que nem Pero Vaz de Caminha, que chegou, o padre fez missa lá, ninguém entendia nada. Você não faz, não. Eu dizia: não, vou fazer com eles lá. Eu cantava com eles, contava a história de Jesus, contava minhas histórias. Aí o meu superior, salesiano, de Roma, uma vez foi lá visitar. Aí ele me disse: Justino, o que você está fazendo está muito bom. Uma vez, se você salva pelo menos a consagração na missa, dizia para mim, né? Quer dizer, precisa fazer coisas, sair um pouco do ritmo do rito romano. Por isso que tivemos aqui os trabalhos do ritmo, o rito amazônico está dando problema por causa disso, porque muitos querem que seja igualzinho ao rito romano. Eu fiquei chateado com isso, fiquei desanimado. Então, talvez por isso que eu não ajudei muito, porque muitos querem que seja igualzinho o rito romano. O Papa Francisco, ele sonhava diferente, ele queria que fosse diferente. Agora, a última, vou terminar, depois vamos conversar. Onde está, irmã? Isso. Termino com a frase do Papa Francisco. Isso ele disse lá em Puerto Maldonado, quando esteve lá, antes do Sínodo. Foi logo depois desse encontro que eu fui convocado para ser assessor do Sínodo da Amazônia, dia 19. Dia 19 ele estava lá, aí que fizeram reunião, indicaram os assessores do Sínodo. Aí eu não queria aceitar, aí Maurício Lopes, que era o porta-voz, ele me convidou, aí eu disse que não ia aceitar. Maurício ficou bravo comigo. Ele disse: não estou te consultando, estou te convocando. E por isso que eu acabei aceitando. Aí, aí eu termino com essas palavras do Papa Francisco, foi dito lá em Puerto Maldonado: os indígenas devem ser os interlocutores principais em todos os níveis, na igreja, na sociedade, todo lugar, nas universidades. Disse ele para nós, indígenas: ajudem os vossos bispos, sacerdotes religiosas, para que formem uma igreja convosco. Ele estava fazendo apelo para trabalhar juntos, não sozinhos, nem os missionários trabalhar sozinhos, nem o bispo, nem sacerdotes, mas todos juntos. Essa sinodalidade. Aí ele estava falando da sinodalidade, que tanto falam hoje, mas muitos não praticam, não querem fazer do jeito deles. O padre quer mandar do jeito dele, não ouve os leigos, aí vai indo, né? Não ouve os indígenas. Mas aí esse é o desafio, trabalhar juntos, discursivamente é muito bom,
mas na prática é muito difícil. Precisa ter tempo para isso, precisa ter coragem, precisa vencer o medo, porque muitas vezes nós padres temos medo de perder nossa autoridade, então a gente cai nessa postura autoritária, entendeu? Precisa ter tempo para conviver, porque o padre Paulo Suez, né, que foi também assessor junto comigo, ele dizia que tem padres missionários de Fórmula 1, fazem pit stop, né, para colocar rapidamente a gasolina para celebrar rapidinho e no mesmo dia fazem 3, 4 visitas no mesmo dia. Aquela não é visita, dizia ele. Para visitar, você precisa ficar um dia, dois, numa comunidade, vai passando de casa em casa, senta aí com os idosos, escute o que eles dizem, faça um encontro com os jovens, com as famílias, vai pescar um pouco com o pescador, asse o peixe, né? Você, mulher, pode parar ainda com as mulheres, ir na roça, fazer beiju. Essa convivência é importante. Por isso que é importante falar da espiritualidade indígena. Poderíamos até dizer também indigenizar a prática missionária da Igreja Católica. Nós estamos, como universidade, com essa temática, indigenizar as ciências da conservação, indigenizar as universidades. Por isso que eu ando por aí, nesses lugares, aqui no Brasil, aqui na América, também América do Norte. Já estivemos uma vez na Universidade de Princeton, em fevereiro vamos de novo em Phoenix, Arizona, e depois de novo Princeton, estivemos em Helsinki, na Finlândia, estivemos em Argentina, Buenos Aires, agora na Universidade de Los Andes, onde tem muitos alunos, pouquíssimos indígenas. Aí o reitor dizia, não sei se vão ter abertura para vocês, questões indígenas, mas no final, nós conversando, dialogando, teve muita boa aceitação e muitos jovens querem vir estudar aqui em Manaus. E nós queremos mandar nossos indígenas estudar lá. Aí falamos com a universidade, com a União Nacional Indígena da Colômbia. Eles nos explicaram também como que estão trabalhando, questões indígenas. Eu me empolguei muito, acho que eu vou fazer convivência com o Nick lá. São coisas interessantíssimas. Então seria isso um pouco. Terminei na hora certa, um pouquinho, né? São 8h30 aqui. Obrigado. Muito obrigada, Padre Justino. Muito obrigada pela sua exposição e também apresentação de um tema tão importante e que tem tanta profundidade, mas também só é possível conhecer em profundidade, como você falava, compartilhando a vida, certo? Compartilhando a cotidianidade de maneira devagar, escutando aos avós, eh, a los idosos, então, a la escuta. Então, muito obrigada por tudo. Agora, vamos a abrir un espacio de preguntas. Muchas gracias a la hermana Marbelli porque dicen que la traducción estuvo muy buena. Creo que era un tema muy importante y por eso se hizo también esta traducción simultánea para que lo pudieran escuchar. Entonces, ahora vamos a invitarlos a que puedan abrir sus micrófonos y hacer preguntas, comentarios, quizá de lo que hemos
ha ido resonando también en el corazón todo lo que nos ha compartido el Padre Justino. Adelante. Sí, buenas noches, estimados participantes. Soy Guillermo Licui desde el Ecuador, provincia de Napo, de la región amazónica, de la nacionalidad quechua. Es agradecerles al padre Justino que hace un acercamiento a la realidad de pueblos y nacionalidades de diferentes culturas en relación a la espiritualidad. Verdaderamente como quichua, como pueblo, como nacionalidad, es un poco topar antes de la llegada, es decir, antes de 1492, acá América. En aquel tiempo, nuestros ancestros milenarios eran los contactos con toda la biodiversidad de la naturaleza. Convivían y sobrevivían milenios de años, y eso a través de la llegada de la colonización vino las imposiciones, aculturaciones hasta la actualidad. Por esa razón, esta generación de pueblos y nacionalidades, yo sostengo particularmente en el Ecuador, en la región amazónica, habrá un 5% de pueblos y nacionalidades que verdaderamente practican en cada una de las nacionalidades sobre la espiritualidad. Lo resto es aculturada. Lo que decía Justino es verdad. La misma formación de la educación fue desvalorizada, diciendo de que de pueblos y nacionalidades era solo la oralidad y la práctica, dando la importancia a la escritura en español. Eso permitió de que, a pesar de eso, de la imposición, los pueblos y nacionalidades, por resistencia, mantenemos hasta ahora. Pero gracias a esta imposición también hemos arriesgado a formar académicamente. Ahí nos damos cuenta cuáles son los procesos, es decir, cuáles son las fortalezas y las debilidades que al momento tenemos. De igual manera, la educación, pues anteriormente tenía centrado como la iglesia la primera formación de educadores. Posteriormente, el otro sistema fiscal. Últimamente, aquí en el Ecuador, desde los años 1945, se procede a hacer la educación intercultural bilingüe, pero informalmente. En 1985 a 88 se legaliza la parte de la Constitución y la ley para que nuestra educación intercultural bilingüe tenga su propio currículo en donde determina ciertas temáticas de espiritualidad. Sin embargo, los docentes, como decía Justino, y recalco ese término, de que la docencia tampoco no tiene una formación en centros educativos interculturales bilingües, por más que sean PhD, pero con otra cosmovisión. No le pone en práctica a pesar de ser educación intercultural bilingüe. Por esa razón, me admiro a Justino que nos da este espacio de su trabajo, de su investigación, de su convivencia. Creo que para los que estamos en formación de voluntariado, nos permite, nos abre espacios para que de esta manera, lo que decía, y nos hace falta en pueblos y nacionalidades,
ser autores de ciertos libros que debemos escribir y no lo hay. Yo tengo apenas 2 libros escritos, pero en la mayoría no lo escriben. Entonces se ve que hay no hay la incapacidad, falta de voluntad. Entonces es muy importante de que este tipo de encuentros sería de hacer una motivación de trabajo como voluntarios en el territorio, capaz de que haya historias de la realidad de su comunidad, de su pueblo, de su nacionalidad. Espero de que con todas estas largas temáticas que he podido un poco registrarme, de que verdaderamente hoy la educación sería uno de los pilares fundamentales donde que los docentes deben ser capacitados continuamente con este tipo de temáticas, porque aquí en el Ecuador hay capacitaciones, pero de otros índoles. Entonces, no pueden valorar, no ponen en práctica y cada vez estamos en la crítica de que se está perdiéndose la cultura. Yo de mi parte es agradecerles, entiendo mucho porque soy especialista en educación y cultura que he hecho la investigación. Vivo en el campo, me gusta la selva porque la selva es en donde que me da el ánimo, el espíritu para poder identificarme como nacionalidad quechua. Muchas gracias, Justino, su mensaje. Muchas gracias. Muito obrigado. Uma coisa que você está dizendo é muito importante, escrever nossas experiências. Assim dizia um superior salesiano quando vino visitar-nos aqui, os missioneiros de Rio Negro. Ele dizia que os salesianos escrevem muito pouco de suas experiências. Hacen muitas coisas buenas, pero não escrevem. Não escrever nossas experiências buenas, não escrever nossas dificuldades, nossos fracassos, não ajuda a nadie. Porque se nós superamos quanto é importante escrever de nossos éxitos, também de nossos fracassos, seria grandes lições de vida. Eu escrevo bastante, minha vida missioneira, escrevo quase todo. Quando consigo fazer coisas buenas, escrevo porque eu consegui obter êxito. Quando não dá certo, também escrevo o que causou este fracasso, este momento de trabalho. É importante que nós outros devemos deixar para outros este, estas lições de vida, porque se não há escritos, cada um que chega parece que se sente como El Salvador que chegou agora, como aquele que tem soluções para todos os problemas, aí critica os demais que vieram antes dele, e assim não é bueno para nós outros. E você, como professor, tem essa prática de escrever, continue escrevendo e mande também para mim, para o Justino ler seus trabalhos. Tá bem? Muitas graças, Guillermo. Buenas noches, Padre Justino. No sé si me escucha. Sim, estou Sí, escutando. sí. Buenas noches.
Le hablo de Bolivia. Un gusto de poder escuchar. Me parece muy excelente, aunque yo no falo portugués y no pude traducirlo. Bueno, pero mi papá antes fue cuando estaba apretado su servicio militar, fue a la frontera y uno de sus hermanos quedó al Brasil. Es un indígena, mi papá, hablante bésero, más conocido como Chiquitano. Eh, Sobre el tema me parece muy importante. Yo tengo dos cositas que preguntar. ¿Qué se puede hacer para recuperar la identidad lingüística de un pueblo que ya está en extinción su idioma? Esa es una de mis preguntas. La otra, sería importante aclarar que la escultura no es una taza de leche. Conozco algunas culturas de Bolivia, sobre todo tierras bajas, que hay, por ejemplo, las malas prácticas, como por ejemplo el envenenamiento, la poligamia, el machismo, entre otros. Y el tercero, cómo hacer para ir caminando, más bien para espiritualizar a través de la lengua a los pueblos indígenas. Digo esto porque hay muchos pueblos que ya han perdido ya su, su fe, su devoción, su creencia incluso, su creencia cultural. Entonces, por muchas situaciones, ¿no? Entonces, y finalmente quería decir, en Bolivia se ha avanzado bastante sobre el tema de revitalizar la identidad, pero está escrito nomás bonito. Pero como decía el hermano que ya habló recientemente, los maestros no estamos preparados para, en el ámbito de didáctica de segunda lengua. No basta hablar la lengua, eso no significa porque habla la lengua y ya sabe enseñar, no. No, lo que pasa que hay muchos, las clases de palabras, la morfología, no lo conocen. Ahora estoy trabajando con un pueblo, chimane, ellos hablan perfectamente al 100% desde que nacen hasta su vejez, pero cuando yo le pregunto, a ver, ¿cuáles son las clases de palabras? ¿Cuáles son, qué tipo de verbo tiene? ¿Cuáles son el artículo, prefijo, sufijo, interfijo y todo? Y no saben siendo maestros. Entonces yo no sé cómo enseñar. Yo ahora estoy hablando, pero cuando yo quiero ya explicar, pucha, ya se pierden. Ya. Entonces esa cosita nomás. Muchas gracias. Como é seu nome? Risen? Ignacio, Ignacio Inácio? Chuve. In- Inácio, muito obrigado pelas suas perguntas. Suas perguntas são muito importantes. Em muitos lugares, muitos pueblos han perdido sus lenguas, no hablan más. Pero la conciencia de ser indígenas es algo muy vivo en ellos. Por eso también nosotros que hablamos nuestras lenguas, yo hablo dos lenguas, Tuyuca y Tucano. Aqui na universidade temos vários indígenas que não falam suas línguas, pero trabalham muito bem sobre suas identidades, suas culturas, suas práticas culturais. É necessário que nós outros que hablamos tenhamos compreensão para não cair em tipo preconceito contra eles, porque muitos aqui no Brasil dizem que é indígena quem habla sua língua, quem não habla sua língua não é indígena. Isso é tipo preconceito, aí marginaliza as pessoas, entristece, mas também as pessoas que não falam mais sua língua originária, muitos han hecho esforço de aprender outras línguas, como, por exemplo, aqui no Brasil, a língua geral, o Nhegatu, chamado Nhegatu,
que os missionários jesuítas criaram, se tornou uma língua que a maioria dos pueblos que perderam suas línguas estão falando, como o pueblo Baré, como também outros pueblos indígenas do Nordeste brasileiro se falam. É necessário que eles tenham esse esforço também de aprender outras línguas, né? Existem trabalhos científicos, acadêmicos que fazem sobre isto, e eu tenho, tenho participado das bancas de qualificação, defesa de suas teses, e eu incentivo para que eles estudem também outras línguas mais próximas, né, que seus papás de suas regiões e territórios. Mas se não conseguem, não há problema também, que eles têm essa consciência muito importante da identidade, como também outro tema que é muito importante. Antigos antropólogos, quando queriam criticar a Igreja Católica, diziam a Igreja que estragou os pueblos indígenas, que antes da chegada dos missionários, os pueblos indígenas eram puros. Aí que tu hablas, né? Quem é indígena como eu, como você, sabemos que nossos pueblos têm muitas coisas que não são buenas, são destrutivas, existe como é feitiçaria que estraga a saúde, causa problemas de saúde, leva até morte. Então isso nós indígenas, nós outros indígenas devemos falar abertamente, porque é um combate contra os males. Claro, muitas pessoas não les gusta, podem também jogar veneno em nós outros e podemos morrer mais temprano. Mas é necessário também se proteger com suas bendições. É importante. A espiritualização, através de nossas culturas, é importante também. Nós outros não podemos ser subordinados nem pela educação, nem pela evangelização. Devemos trabalhar complementarmente, vamos dizer assim, complementariamente. Então, a igreja não é dona do saber, não é dona de saber. Como também nós outros não somos eh, dueños plenos dos saberes. Também necessitamos aprender outras pessoas. Devemos estar abertos também para aprender com outros indígenas, outros pueblos, com os missionários. É importante que nós outros hagamos isto. E depois revitalizar e fortalecer nossa identidade politicamente, como diz você, é muito fácil. O movimento indígena vive fazendo esse discurso, revitalização da identidade, fortalecimento de nossas culturas, pero não há esforço para aprender o mínimo de conhecimentos indígenas. Por isso eu estava dizendo que para aprender uma língua, para aprender algumas práticas culturais, necessitamos estar convivendo com as pessoas, tá? Tempo a tempo. Não se aprende estando muito lejos, por exemplo. Os indígenas que estão em movimento indígena aqui no Brasil vivem mais no centro urbano, nas grandes cidades, do que estando aí, nas suas aldeias. É necessário também regressar, retornar a seus lugares de origem, como também os missionários. Nós outros salesianos temos essa regra interna de que cada 2 anos um salesiano novo indígena tem que regressar
en su aldea originaria, porque senão perde o contato e não quer mais trabalhar com os próprios parentes. Por isso, muitas vezes, eu tenho dito que os missionários europeus trabalhavam melhor com nossos parentes do que nós outros indígenas. São coisas para pensar muito. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Chapie Yosropai. Bueno, yo creo que ha sido un espacio enriquecedor para nuestra formación. ¿Me escuchan? Cortando Sí, sua Sí, voz. sí, 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 sí. Enriquecedor para nuestra formación. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí mejor. ¿Me escuchan ahora? No. Sí, sí. Bueno, creo que ha sido un espacio enriquecedor para nuestra formación. Me encanta, sí, cuando se habla de espiritualidad porque no se coloca dentro de no saca de lo que esperamos, ¿no? A veces esperamos que espiritualidad es rezar, es tener una hora de oración, es repetir tanto. Y esta forma de entender la espiritualidad de los pueblos indígenas en lo cotidiano nos cuestiona también nuestra propia espiritualidad, nos cuestiona los conceptos que vamos formando y creo que esa es una visión muy bonita de llegar a los pueblos indígenas por la espiritualidad, ¿no? Esta verdadera espiritualidad. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado justamente con esa mirada que tenemos para no repetir prácticas colonizadoras, ¿no? Creo que la colonización llegó destruyendo todo lo que hacían los pueblos indígenas. La colonización llegó destruyendo todo lo indígenas porque todo lo que tenían los pueblos indígenas no servía, era del demonio, era entonces, a veces continuamos en esa lógica, ¿no? Todo lo malo es de los pueblos indígenas, las culturas indígenas, todo lo que tienen es malo, todo lo que tienen, y no nos damos cuenta que toda sociedad tiene cosas. Nosotros tenemos la guerra que no hemos podido acabar con eso, ¿no? La iglesia tiene ese desafío también de poder superar toda esta cuestión de guerra, y eso no es una cosa bonita, ¿no? Para la historia de la humanidad, para nuestra historia. Entonces, saber eso, ¿no? Entonces a veces apuntamos las cosas a los pueblos indígenas con una fuerza, como si fueran los únicos que tuvieran cosas, y eso lo vemos pues con la cuestión de la droga, del alcohol y otras situaciones. Entonces, creo que todo eso nos ayuda también a prepararnos para ir a ese encuentro. Y el encuentro como decimos aquí, una vía de mano dupla, ¿no? Yo voy y el otro viene, como decía el padre Justino. Yo cuento mis historias, pero también estoy abierto a que el otro me cuente. Y en ese encuentro vamos construyendo posibilidades de diálogo y no de imposición. Então, te agradecer, Padre Justino, muito obrigada por esse momento. Acho que foi assim muito bom. Foi muito bom para nós. Obrigada pela sua contribuição, por sua generosidade também em partilhar com a gente seu saber, sua experiência e dizer que a gente está em formação, em construção, em preparação para viver uma experiência que a gente não sabe como é que vai ser nem aonde vai ser, mas com certeza será com povos indígenas da região amazônica. Então, tudo isso nos ajuda a construir também nossa intenção e de ir purificando também nossa intenção de querer estar com os povos indígenas. Então, muito obrigada. Espero que o senhor possa voltar outras vezes aqui com a gente e possa continuar contribuindo com a nossa rede, que precisa, né, continuar se fortalecendo. Obrigada a todos. A participação de todos. Muchas gracias a todos. La participación de todos siempre es importante. Las contribuciones, los aportes que van haciendo de su experiencia. Entonces, muchas gracias, muy obrigada, un buen descanso. Ya se me confunden las lenguas de estar traduciendo y hablando. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias.